Uma pequena catequese antes da homilia. Quando se começa o canto de aclamação ao Evangelho, todos já podem ficar de pé, né? Normalmente os sacerdotes, aqueles que estão servindo, permanecem sentados até que as velas entrem. Então, ao ouvirem o canto de aclamação ao Evangelho, vocês já podem levantar. Dito isto, hoje nós vemos o profeta Isaías comparando, né, o povo de Israel a uma noiva, a esposa de Deus. A Sagrada Escritura no Antigo Testamento sempre usou muito essa figura, essa imagem, né, do esposo e da esposa. Deus é o esposo, né, e o povo de Israel, a humanidade é a esposa. Então todos nós, né, somos chamados a esse casamento, né, com Deus. A nossa alma, ela existe para se unir a Deus. Você veio para esse mundo por uma única razão, para se unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Né? Como eu vou dizer, já disse isso várias vezes, mas a gente vai repetindo, para ir ficando. Né? Como que você vai se unir a nosso Senhor Jesus Cristo? Rezando e amando. Rezar e crescer na caridade, porque ao rezar, cresce a fé. Crescendo a fé, a caridade cresce também. E você vai mudando, e você vai se unindo cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que você veio a este mundo. Não foi para ser padre, não foi para casar, não foi para outra coisa. Essa é a finalidade última. E no meio do caminho, o meio pelo qual você vai se santificar, o meio pelo qual você vai amar, por exemplo, às vezes você vai amar sendo celibatário, sendo sacerdote talvez, ou um monge, ou um consagrado, ou você vai amar ali o amor conjugal, a família, gerar filhos para Deus e vai educá-los na fé. Né? Como que você vai amar? Isso aí você tem que discernir com Deus, né? A sua vocação. Mas o mais importante é que você se una a nosso Senhor Jesus Cristo. Mais importante que essa vocação, mais importante do que o seu casamento, mais importante do que o meu sacerdócio é a nossa união a nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que essa primeira leitura vai dizer. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Então aqui ele está falando do povo de Israel, mas isso se aplica à nossa alma, a nós, né? Não mais te chamarão abandonada. A tua terra não mais será chamada deserta. Nossas almas desertas, secas. Nós procuramos Deus, procuramos, vamos dizer assim, água para irrigar, para fertilizar, para que nós sejamos realmente, tenhamos esta alegria, mas muitas vezes nossa alma está deserta, está seca. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Essa deve ser a razão da nossa vida, ser a alegria do nosso Deus, né? Ou seja, realmente darmos essa alegria para Ele. Como? Na nossa luta diária, no nosso cotidiano. Todos os dias entoando um cântico novo, como diz o salmista: cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. E é interessante que ele vai dizer, olha, dia após dia anunciai a sua salvação. É no cotidiano, é ali, amanhã, como eu gosto de dizer sempre, na segunda-feira, quando você abrir os olhos, o primeiro pensamento deve ser, né, de entrega. Eu vou entregar esse dia para Deus, vou oferecer para Deus, vou tornar esse dia santo, ou seja, sacrificar, né? Ou seja, tornar sacro, né? Tornar sacro, a etimologia da palavra sacrificar, né? Facere, sacro, sacro e facere, fazer sacro, fazer santo. É assim que você exerce o seu sacerdócio batismal. Você oferece sua vida, o seu cotidiano, e ali você vai entoando um cântico novo. Como é esse cântico novo? Depende do seu estado de vida, né? Depende, se você é casado, se você é solteiro, se você é celibatário, né? Se você é monge, se você é padre, se você é uma freira, vai depender.
Porque aí, né, Deus dá a cada um instrumento, vamos dizer assim, musical para entoar, né, essa música, esse cântico novo. E essa é a beleza, né? Nós não somos todos iguais, assim, né? Cada um, né, todo mundo é a mesma música. Não, cada um vai entoar um cântico novo, né? E nós todos juntos vamos entoar um cântico novo para Deus. A igreja vai louvar a Deus dia após dia, né? Dia após dia, né? Naquele pai de família que chega cansado do trabalho, né? Teve que aturar o chefe chato, difícil, né? Ali ele está entoando um cântico novo, porque fez isso por sua família, por amor aos seus filhos, à sua esposa. Ali está o seu cântico novo, meu filho, se você faz isso, se você ama assim, né? Na esposa que também chegou cansada e ainda tem que preparar a comida para a família, né? Ali você está entoando o seu cântico novo. Ali é o seu instrumento, é a maneira como você vai louvar a Deus. Então, nesses momentos, você deve lembrar de Deus e oferecer, porque do contrário você só vai estar sofrendo ali, só vai estar, vamos dizer assim, só vai estar penando ali com o dia a dia. Mas se nesse momento você oferecer isso, você vai sacrificar, ou seja, você vai tornar isso sagrado, e assim você entoa um cântico novo, né? Assim você vai entoar um cântico novo. Em cada vocação, né? Eu preciso falar também do sacerdote, não por causa de mim, mas porque pode ter alguma vocação sacerdotal aqui também, né? Então eu preciso dizer, quando um sacerdote vai lá e se levanta e tem que ir lá dar aquela unção dos enfermos no hospital, enfrentar toda aquela burocracia, o povo, né, te tratando mal, olhando mal para você, ali ele está entoando um cântico novo, um cântico de agradável a Deus, no atendimento das confissões diário, né, nas várias missas que tem que celebrar, né, nas visitas às casas, inclusive também. Cada um de nós vai entoando o seu cântico, e nós precisamos fazer isso, agradar a Deus, né? Eu falo isso porque vai que tem alguma vocação sacerdotal, espero que tenha. Na nossa paróquia já tem duas, né? Aparentemente, né? Vamos estar discernindo, 2 seminaristas, então pode ter mais, né? Então a gente tem que falar também. Então, cada um de nós, e é isso que São Paulo vai dizer aqui na segunda leitura: há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito, né? Um só Espírito. Há diversidade de ministérios. E o que é ministério? Serviço, né? É um serviço, mas um mesmo é o Senhor, né? Então há dons diferentes e um só Espírito. Há serviços diferentes e um só Senhor ao qual você serve. Você serve a quem? A Deus, né? Então só há um Senhor. Há diferentes atividades, há diferentes coisas para fazer, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. E aí, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ou seja, esse dom que Deus te deu é para o bem comum, o bem da comunidade, o bem da igreja. Não é para você, né? Nenhuma vocação é para si mesmo, nenhuma, né? Senão não é vocação e nem perdura, né? Quando começa a virar essa vida, quando a pessoa começa a querer guardar a sua vida, ele perde a vocação. É assim que acontece no matrimônio, na vida consagrada, no sacerdócio. Quando começa a reter, quando começa a guardar para si, aí ele vai perder aquela vocação. Se perde, infelizmente. É quando a esposa começa a dizer: mas e eu? Né? Sempre gosto de dizer isso, né? Como é que eu fico? Né? E a minha vida? Né? Meu filho, você não tem vida não, a sua vida é seu esposo, sua esposa, sua família. Se o padre começa: mas e a minha vida? Mas e eu? Né? E a minha vida? Mas você não tem vida não, meu filho, sua vida é sua comunidade, seu povo, que você tem que dar a vida, é ali, né? E é ali que você vai encontrar a sua felicidade, a sua alegria, e vai entoar esse cântico, de acordo com o que o Espírito dá, sempre de acordo com o Espírito. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos move, né? Então, a uns ele dá a palavra de sabedoria, a outros uma palavra de ciência, a outros a fé no mesmo Espírito, uma fé firme, enfim, né, para confirmar os outros, inclusive. A outros o dom de curas, sim, né, é possível, o Senhor dá essas curas, concede.
A outro, o poder de fazer milagres. A profecia, quanta necessidade nós temos de profetas nos nossos tempos. A outro, o discernimento dos espíritos, ou seja, a capacidade de discernir se isso aqui que a pessoa falou é de Deus ou não é, ou é do mundo, ou é do demônio. Se aquela inspiração que a pessoa teve é de Deus ou, na verdade, é só coisa da cabeça dela, né? Então, esse é o discernimento dos espíritos. A outro, falar línguas estranhas. Aqui, esse falar línguas estranhas, conseguir realmente dialogar com as pessoas, né? Que não é necessariamente aquele dom da glossolaria, né? da oração em línguas, mas é que a capacidade de realmente comunicar a palavra, mesmo a pessoas desconhecidas, né? A pessoas que falam outras línguas. Aqui as outras línguas não é necessariamente o inglês, o espanhol. A outra língua aqui, por exemplo, né? As línguas que estão sendo geradas nessas ideologias. O cristão, ele vai precisar, vamos dizer assim, quebrar essas barreiras ideológicas, né? Quebrar essas barreiras para alcançar essas pessoas. O problema é que hoje os cristãos, muitos que se dizem cristãos, querem colocar mais, né? Não, você que não presta, então eu fico aqui, né? Você é de tal, você é da esquerda, você é da direita, você é da diagonal, de cima, de baixo, do meio, né? Do sudoeste, do nordeste, sei lá, né? E aí, veja a capacidade de dialogar, né? Hoje em dia se fala das bolhas sociais, né? É interessante essa ideia, né? De que a gente vive em bolhas, né? A gente só conversa com aqueles que nós vivemos em um meio onde nós só conversamos com aqueles que pensam parecido com a gente. A gente encontra alguém que não bate, né, o assunto, a gente ignora e não tenta entender a pessoa, né? Então a capacidade de falar línguas estranhas, né, aqui, não é para você se converter à ideologia do outro, não é para você, né, virar protestante, né? Vou dialogar com um protestante, aí vira protestante. Não, né? É a capacidade de entender o que o outro está falando, é a capacidade de entender a situação do outro, né? Porque por mais que ele possa estar errado, né, e se não está na fé católica, está errado mesmo, né, na sua visão de mundo, enfim, né, se ele não está na fé católica, mas você precisa compreender o que o levou àquilo, porque ele acredita nestas coisas, né? Porque que, por exemplo, um protestante pensa daquela maneira, mas cresceu no meio protestante, ele vai pensar assim, né? Então não é simplesmente eu chegar na voadora, né? Eu preciso entender como a pessoa pensa, para que eu possa colocar a verdade, e aí sim, colocar a verdade, né? O problema de hoje é que esse ecumenismo aí barato é dialogar, e dialogar, e dialogar, e eu acabo virando, né, protestante, ao invés de trazer a pessoa para a fé católica verdadeira, né? Então, essa capacidade de falar línguas estranhas, né, tão importante nos nossos dias. Falta tanto diálogo. O povo fala muito de diálogo, né? Mas no fim das contas falta diálogo. É só a conversa, né? Só a palavra, mas não consegue realmente dialogar com alguém. Por quê? Porque são levados pelas paixões, né? Eu falo uma coisa aqui, você discorda de mim, pronto, você já ficou emburrado, ficou bravo e você nem escuta mais nada. É assim, infelizmente. A pessoa não consegue parar, não, mas o que ele está dizendo? Por que é assim? Tentar entender, procurar a verdade, né? Não gostei, pronto, sai embirrado, né? Infelizmente, a maioria das pessoas hoje são assim. E nós católicos, nós cristãos, nós precisamos ser diferentes, né? Quebrar essas barreiras, realmente quebrar. A outro, a interpretação de línguas, né? Estava falando, entender o que o outro fala, né? Ser capaz de comunicar a palavra de Deus numa linguagem que o outro entenda e entender o que o outro fala, entender a situação do outro. Enfim, o Senhor vai distribuindo esses dons. Nós precisamos discernir qual é o meu dom, né? Qual é o meu dom? O que Deus me deu que eu posso oferecer aqui mais, dar mais, né? É o dom do serviço, né? Nós falava antes, né, dando os avisos antes da missa, né, nós precisamos de catequistas, né? Então, será que eu posso será que Deus me dê essa capacidade para ser catequista, né?
Não, se Deus me chama para isso, então eu vou lá. Ah, não tenho certeza, então eu vou lá assim mesmo, que eu vou discernir, né, me dispondo para o serviço. Se não der certo, eu digo, não, ó, padre, não dá certo, não deu certo, vamos ver outra coisa, né? E a gente vê outra coisa, outra pastoral, vai ajudar em outra pastoral, não tem problema. O importante é você discernir o que é a vontade de Deus, porque nós fazemos muitos planos, mas qual é a vontade de Deus, né? Qual foi a capacidade que Deus te deu, né, para você servir e amar na igreja? Então, é sendo coroinha, né, é sendo da liturgia, é sendo ministro, né, nesse caso aqui, na nossa comunidade, né, é na pastoral do batismo, nós estamos precisando também, na música. Padre, eu não sei tocar nenhum instrumento, nem sei cantar, mas eu tinha vontade de aprender. Então nós vamos providenciar, nós vamos dar um jeito de você aprender, né? Inclusive é um dos projetos do padre, né? Daqui a um tempo eu vou arrumar alguém aqui para ensinar a tocar os instrumentos, que até eu vou tentar aprender também, a tocar um piano, um teclado, enfim, né? Mas a gente tem que ir à luta, sabe? Levantar e falar assim, agora eu vou combater, né? É como no exército há várias funções, tem o pessoal da infantaria, né, que está ali no meio da, né, realmente no fronte ali, onde a briga é mais feia, mas tem aqueles que estão atrás dando o suporte, né, dando o suporte aéreo, enfim, cada um vai ter o seu papel, e você precisa encontrar na igreja onde é que você vai servir, onde você vai combater, né? Por exemplo, os nossos irmãos monges, os nossos monges, né, meia-noite hoje eles vão levantar para ir rezar, salmodiar até 3 horas da manhã. É assim que eles nos ajudam. Eles rezam por nós, por toda a igreja. Eles estão lá como que no coração da igreja. Santa Teresinha dizia que os contemplativos são como que o coração da igreja. Eles estão lá pulsando, né, o sangue, ou seja, a graça, estão intercedendo por nós para que Deus mande suas graças sobre nós e nós tenhamos capacidade de enfrentar os inimigos que nós temos que enfrentar. E são tantos nos nossos dias. Quantos inimigos? Ideologia de gênero, essa ditadura sanitária, a ditadura LGBT, né? Esse globalismo, né, onde vão tirando nossas liberdades, né, e facilmente nós vamos aceitando, tranquilo e tal. Então, o trabalho dos monges lá, que vão fazer hoje, eu sei porque eu estive com esses monges cartuchos, né? Todo santo dia, não falha, estão lá, meia-noite até as 3, salmodiando, rezando, né? Cuidando do rebanho, enquanto nós pastores aqui dormimos, né? Que a gente dorme nesse horário, eles estão lá vigiando vocês, estão rezando por vocês, por nós. Então esse é o trabalho deles, é a função deles. Não sei, às vezes tem alguém aqui que pode ter uma vocação para isso também, né? Para monge, não sei, as crianças aí, né? Mas veja, cada um tem a sua função. Isso é tão bonito na igreja, né? Aí assim, né, de novo, não é que eu gosto de criticar os protestantes não, mas é que, né, para o protestante tem que ser todo mundo igual, né? Não tem padre, não tem consagrado, tem nada, assim, né? Tem só um pastor ali que de vez em quando ele prega a palavra, mas o outro tem a mesma capacidade de pregar do mesmo jeito e pronto, tudo igual, né? É meio sem graça, é um preto no branco, é como um filme preto e branco, sabe? É um filme preto e branco, né? Mas a igreja é tão rica, essa é a beleza, né? E a vida consagrada também é uma das coisas que traz essa riqueza para nós. Mas veja, por último aqui, para concluir, né? Apenas uma coisa sobre o Evangelho. Nós precisamos, né? Quem é que é a comandante do exército de Deus? É Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, que é a comandante do exército de Deus, né? Além de rainha dos anjos, enfim, ela é a que comanda, ela vai, né? Aquela que vai à frente, né? E que somente ela já derrota todas as heresias e todos os demônios, mas nós vamos com ela. E o que ela diz para nós? Qual é o comando da nossa, vamos dizer, do nosso general, que é Nossa Senhora? Qual é o comando? Fazei o que ele vos disser. Fazei o que nosso Senhor Jesus Cristo nos mandar. Então, padre, mas esse comando, né, assim, não precisava, né? Porque já a gente sabe, né, que é Deus que manda, que é o Senhor de tudo, então a gente já sabe que a gente tem que obedecer Ele. Mas precisa sim,
Nossa Senhora dizer isso para nós, né? Porque ela também diz isso como mãe, né? E se você é um bom filho, dificilmente você vai desobedecer sua mãe. E se você é um bom filho, mesmo que sua mãe mande você fazer uma coisa assim que você não tem, que não faz muito sentido, às vezes você vai fazer, né? Eu gosto de lembrar sempre, né, da vez que minha mãe me fez, né, sair lá da Asa Norte para ir dar uma unção dos enfermos no Areal, né, no meio da pandemia. Nunca me esqueço disso. Eu falei assim, mas mãe, lá não tem um padre lá não. Era unção para a vizinha de uma amiga dela, para você ver como é que é a corrente, né? A vizinha, aí a amiga dela pediu para minha mãe que pediu. Você vê como é que é. Isso é intercessão, né? Muito simples. E aí, mãe, mas não tem um padre lá. Ela, meu filho, mas você sabe que agora no meio da pandemia, não é todo padre que dá, que vai assistir assim. Tá bom, tá bom, né? Aí sai na quinta-feira à tarde lá, enfim, né? Mas veja, eu falo isso para me gabar, não, mas é algo simples, né? É algo simples a gente entender, quando você não precisa ser nem um excelente filho, não, sabe? É só você ser grato aos seus pais por tudo que você recebeu deles. E você vai olhar e falar assim, nossa, mas isso que minha mãe me pede é pouco, né? Perto do tanto que ela já fez por mim. Então, veja, esse fazei tudo o que ele vos disser é dito, não aqui, já não mais como um general que manda, ordena assim, não. É uma voz suave, de uma mãe que diz, filho, faz isso aqui, né? Que vai dar certo para você, vai ser bom para você, né? E o que Jesus vai dizer? Jesus vai mandar a gente encher as talhas de água. Quando a gente quer saber do vinho, o Senhor está faltando é vinho. Quando esse negócio de água não, é vinho que o Senhor tem que providenciar para mim. A gente não entende, né, as coisas. Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente fica lá, né, nos nossos raciocínios. Não, mas eu sei o que tem que ser feito. Não é isso aqui. Eu preciso de água. Ele manda a gente encher de água. Não, a gente quer vinho, que a gente quer vinho. A gente falta dizer isso para gritar assim, Senhor, a gente quer vinho, não é água não. Mas veja, essa água representa a sua pobreza, o seu pequeno sacrifício, aquilo que você oferece para Deus, sabe? Aquele tempo ali de oração, né? Aquele tempo ali que você entrega ali, né, no seu sacrifício diário. Essa água representa isso. A água não tem o sabor do vinho, né? Ela não é tão, vamos dizer assim, deliciosa quanto o vinho. É isso. A água é a sua pobreza, que Deus, ao você oferecer isso, porque Ele quer que você ofereça algo, você participe disso. Ao você oferecer, quando você oferecer, Ele vai transformar isso. É bonita aquela música da Shalom, né, que diz assim, hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a Tua grandeza, Senhor. Isso é bonito, porque nós oferecemos nossa pobreza, é pouco o que nós damos, e Ele faz esse grande milagre, nos traz o vinho novo. O vinho novo, para que é o vinho? Né? Para que serve o vinho? O vinho alegra o coração, diz o salmista. O vinho deixa a gente mais, né, animado, mais alegre, mais falador até, né? Mais falador, né? Os romanos tinham um ditado, in vino veritas, ou seja, no vinho está a verdade, né? Quando a pessoa bebe, a verdade sai, né? Então, o vinho nos deixa mais animados, mais alegres, o vinho que alegra o coração, diz o salmista. E quando nós estamos assim, nós somos capazes de entoar o cântico novo, dia a dia. Entoaremos o cântico novo, se nós oferecermos, sacrificarmos, e então o Senhor nos dará esse vinho. Então nós seremos felizes já que, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, apesar de estarmos cercados por inimigos, e eu vou dizer para vocês como estamos, já falei, feminismo, LGBTQ+, ditadura, um monte de coisa, né? A gente olha para a realidade, é isso, né? Mas apesar de tudo isso, nós entoamos um cântico novo, nós enfrentamos os inimigos, louvando a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.